para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Nós faremos uma primeira leitura desse texto, versículos 13 a 22, do capítulo 2 de Marcos. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta e nós vamos expondo o texto e fazendo a leitura conforme a necessidade e conforme nós avançamos aqui na exposição do texto bíblico. Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 22, diz assim a palavra do nosso Deus. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo, sim, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença e reconhecemos que necessitamos da Tua graça e do Teu poder agindo em nós. Cremos que o Senhor está presente conosco. Cremos que isso aqui não é um teatro, Senhor. Nós estamos atendendo a um chamado porque fomos atraídos em Jesus Cristo, porque temos livre acesso ao Senhor, porque podemos prestar culto e o Senhor nos ouve. E estando presente em nosso meio, o Senhor age em nosso favor. Por isso nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, que essa palavra não entre por um ouvido, saia pelo outro, mas que ela inflame as nossas vidas, faz pegar fogo, Senhor, em nossos corações, transforme as nossas vidas para o louvor do Teu nome. Ó Deus, nós estamos carentes. Estamos diante de Ti como que necessitados de pão, e o Senhor tem o alimento que sacia a nossa alma. Portanto, Senhor, sacia a nossa fome nessa noite. Senhor, coloque lágrimas em nossos olhos, lágrimas de arrependimento de pecados, que possamos reconhecer que nós não devemos confiar em nós mesmos, porque o resultado disso, Senhor, seria uma completa desgraça, uma completa tragédia. Portanto, dá-nos de si mesmo a nós, age em nosso favor, é o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de começar a pregação de hoje fazendo para você uma pergunta. O que você faria se você soubesse da existência de uma cidade de ouro? Uma cidade que estivesse escondida aqui na região da América do Sul. E que se você tivesse condições de organizar uma expedição, você poderia encontrar essa cidade, uma cidade de ouro. E encontrando essa cidade, os seus problemas acabariam. Encontrando essa cidade, você teria prazer, alegria, satisfação. Encontrando essa cidade, seria como se você estivesse encontrando o próprio céu.
E, queridos, isso aconteceu de verdade. No século XVI, eu não sei quantos aqui já ouviram essa história, circulava a lenda de Eldorado. Já ouviu falar sobre isso? Uma cidade mítica que era cheia de ouro, escondida aqui na região da América do Sul. E circulava essa lenda, isso por volta do século XVI, a lenda de Eldorado, que inspirou muitas expedições de europeus. E uma dessas expedições foi a expedição liderada por Sir Walter Raleigh, que ele buscava essa cidade, a famosa Eldorado, no ano de 1617. E diz a história que o Sir Walter, ele foi um cortesão, um explorador inglês, e ele acreditava com todas as forças que essa cidade de fato existia. E que havia um tesouro fabuloso aqui na região da Guiana, na América do Sul. E sabendo disso, o que ele fez? Ele juntou todas as suas finanças, tudo que ele tinha, todas as condições. Ele organizou uma viagem no ano de 1617. E, inclusive, ele obteve o apoio da coroa inglesa, do rei Jaime I. Mas as suas tentativas foram todas frustradas. O sonho de encontrar um tesouro escondido foi, na verdade, um desastre. A expedição foi marcada por doenças, ataques, conflitos internos e nenhum sinal da cidade de ouro. Seu filho morreu numa batalha com os europeus no meio desse caminho, os espanhóis. E ao retornar para a Inglaterra, ele retornou de mãos vazias. E por ter violado tratados internacionais, como consequência disso, ele foi executado no ano de 1618. Resultado final: anos de busca, dinheiro, a vida de tripulantes, a morte do próprio filho e, no final, a sua própria execução e nenhum tesouro encontrado. A cidade de ouro, Eldorado. E, meus irmãos, essa expectativa de encontrar um tesouro, uma cidade de ouro perdida, é uma expectativa que todo ser humano tem. O desejo de encontrar a cura espiritual, propósito, sentido para a vida, satisfação plena, prazer, algo que possa saciar a nossa alma. Deus colocou no coração do homem a eternidade. E por isso, o pecado fez com que nos afastássemos de Deus e, ainda que inconscientemente, nós sentimos como que saudades. Nós sentimos saudades do jardim de delícias. Nós sentimos saudades da presença de Deus. O homem, ainda que ele não saiba explicar, ele nasce com uma saudade do jardim. E ele vive em função de encontrar a Eldorado, a cidade de ouro. E todos nós estamos navegando nessa vida, numa jornada de aventuras, de perigos, em busca de algo. Nós vivemos em busca de encontrar a nossa Eldorado, a nossa satisfação humana. Enfrentamos os mares do desejo, nós enfrentamos os piratas do esforço humano, nós enfrentamos os dragões existenciais que surgem ao longo da viagem, mas nós queremos encontrar um porto seguro. Todos nós desejamos uma cidade que nos satisfaça. Nós lutamos com todas as nossas forças, a fim de encontrar aquilo que nós inventamos como uma ilusão da nossa própria cabeça. E o destino que nós construímos com o nosso próprio esforço, no final, é uma lenda, é um céu artificial, construído pelas nossas próprias mãos. E esse lugar não existe, queridos. E por isso nós nos vemos frustrados. Muitos estão à procura de encontrar a cidade de ouro, mas a confiança em si mesmos faz com que essa busca seja uma busca frustrada. Muitos pensadores, inclusive alguns ateus nihilistas, tiveram essa trajetória, que nos revelam justamente isso, uma busca fracassada de confiar na sua própria liberdade, para encontrar sentido para a vida, e o final disso, o resultado é frustração, desespero. Talvez hoje você esteja lutando contra Deus, dizendo: eu não preciso de Deus, eu posso construir a minha cidade dourada com as minhas próprias mãos, mas o resultado disso é angústia, é dor,
é sofrimento. Um exemplo disso, o famoso Friedrich Nietzsche, já ouviu falar do Nietzsche? Famoso Nietzsche, o profeta do niilismo. O filósofo Nietzsche, ele defendia que a vida não tem fundamento objetivo, sendo necessário você criar os próprios valores. Ele falava sobre os espíritos livres, que deveriam encontrar por si mesmo o próprio sentido na vida. Sabe qual foi o resultado? Após anos de intensa produção intelectual, Nietzsche viveu seus últimos 11 anos de vida demente, incapaz de falar ou escrever, morreu em silêncio, sem esperança, frustração. Sua filosofia proclamava liberdade, mas ele encerrou a vida preso na sua própria mente. O ser humano, queridos, é incapaz de satisfazer a si mesmo. O homem é incapaz de atribuir propósito à própria vida, a confiança em si mesmo, o desejo de encontrar prazer e sentido nessa vida por si só, não tem outro resultado senão frustração. E esse é justamente o tom do nosso texto. Repare que aqui existe uma ideia de buscar algo, buscar alguém. O clima do nosso texto é a tensão entre a busca dos fariseus por Deus através da religiosidade e a busca do Filho de Deus que se fez carne para alcançar e salvar pecadores. Esse é o tom do nosso texto. Os religiosos, eles se esforçam para alcançar a Deus por meio da religiosidade. E por outro lado, nós vemos a busca graciosa de Jesus, que vem ao encontro de pecadores, como, por exemplo, o próprio Mateus. Isso nos mostra, queridos, que aquilo que se pretende alcançar através dos nossos esforços só pode ser encontrado numa pessoa. Pense sobre isso: o eterno Filho de Deus encarnado, o autor da vida, o Deus que se fez servo para assumir o nosso lugar, para carregar a nossa culpa. Ele veio a esse mundo. Ele veio ao nosso encontro. A nossa Eldorado, ela tem nome e ela é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E é justamente essa a ideia central da mensagem de hoje. O que se pretende alcançar com os nossos esforços humanos só pode ser encontrado em Jesus. Talvez você esteja lutando com as suas próprias forças e o resultado disso é frustração. A sua alma continua faminta, a vida continua sem sentido. Então lembre-se disso, essa Eldorado que você tem construído de forma ideal, ela não existe. O nome dela é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Preste atenção na proposição do nosso texto, a ideia central do nosso texto. Somente em Cristo os pecadores encontram perdão e nova vida. Somente em Jesus os pecadores encontram a alegria da comunhão com Deus. Somente em Jesus os pecadores encontram verdadeira satisfação, verdadeira alegria. Muitos estão numa corrida para encontrar sentido, satisfação, propósito na vida, mas eles se veem frustrados por buscar de tantas formas, mas a vida parece continuar sem sentido. Talvez esse seja o seu caso nessa noite. Você tem buscado encontrar propósito, satisfação, alegria, mas a sua vida continua sem esperança. Talvez seja essa a sua condição. E você percebe que você, por você mesmo, é incapaz de encontrar essa satisfação profunda. E você está existencialmente perdido. Você acha muitas vezes que o problema é o dinheiro que você não tem. Por vezes você acha que o problema é o casamento que você não tem. Por vezes você pode pensar que o problema são os sofrimentos que você enfrentou. E você imagina que se você não tivesse mais esses problemas, ou se você tivesse aquilo que você não tem, sim, você alcançaria propósito. E você insiste em buscar essa Eldorado como um paraíso ideal e artificial, mas você se vê frustrado e a sua alma continua desnutrida, implorando por pão.
E esse texto que está diante de nós, nos oferece o alimento para as nossas almas famintas, Jesus Cristo, o pão da vida. Esse é o tom do nosso texto, e por isso o tema proposto para a nossa meditação é uma pergunta: como que nós podemos desfrutar de nova vida, comunhão com Deus e satisfação em Jesus? Será que isso é possível? E a boa notícia é que sim, isso é oferecido para nós hoje. Cristo está presente entre nós, Ele é o pão da vida, queridos. Então, quando nós olhamos para esse texto, vocês estão comigo? Especialmente aí os versículos de 13 a 16, o que Marcos faz? Ele nos apresenta o cenário, o pano de fundo. Então, o que está acontecendo aqui? Qual que é a narrativa? Qual é a história? E nós estamos no início do ministério de Jesus. O Senhor Jesus, ele deixa Nazaré, ele se estabelece em Cafarnaum, e aqui é importante observar isso, por quê? Porque ele está em Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade portuária, é um lugar de muito comércio, é um lugar para onde as pessoas iam para encontrar o quê? A Eldorado, um lugar de satisfação. E é justamente esse o caso de Mateus. Nós vemos que a história era um publicar girando em torno de Mateus, do chamado de Mateus. E Mateus era o quê? Ele era um publicano. Os publicanos, eles eram judeus que cobravam taxas, impostos dos próprios judeus, e eles serviam como funcionários do Império Romano, e por causa disso eles eram odiados pelos próprios judeus. Eles eram considerados como traidores da nação. E aqui está Mateus. E a grande questão é, por que alguns judeus, já parou para pensar nisso? Por que alguns judeus se submetiam a serem vistos como traidores da nação, trabalhando para os romanos? Dinheiro, irmãos. Dinheiro, satisfação. A busca pela vida boa, por encontrar a Eldorado, que traria prazer, satisfação. E Jesus, ele já havia chamado alguns dos seus discípulos, e agora ele busca por um outro discípulo. Esse publicano que estava lá, buscando sentido para si mesmo, por meio das suas próprias forças, ele foi visto, ele foi buscado, e ele foi encontrado por Jesus. Esse era Mateus. Mateus está aí, nas entrelinhas do nosso texto. Alguém que estava buscando encontrar a cidade de ouro com as suas próprias forças, mas enquanto ele estava buscando, ele foi buscado e encontrado por Jesus. Enquanto ele buscava algo, Jesus buscava por ele. E aí o texto nos conta aí sobre a cura de um paralítico, não é isso? O famoso paralítico de Cafarnaum, lembra desse caso que ele foi descido, né? Desceram com ele do telhado, os amigos desceram. E os 3 evangelhos sinóticos descrevem, depois disso, o chamado de Mateus, depois da cura desse paralítico aí de Cafarnaum. E Mateus é esse publicano, Levi, que está aí no nosso texto, que estava na coletoria. E a narrativa nos mostra que Mateus, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Aí depois disso, Mateus, ele prepara uma refeição. Ele faz um banquete, um convite para Jesus, uma refeição para que Jesus viesse para a sua casa. E nessa refeição havia outros publicanos e pecadores. Então esse diálogo aqui do nosso texto, esse texto que nós lemos, se passa na própria casa de Mateus, depois que Jesus o chamou da coletoria. E tanto o chamado de Mateus quanto essa refeição, elas são muito importantes aqui para a compreensão do nosso texto. E a pergunta é, por quê? Porque a ideia central desse texto gira justamente em torno da acusação em forma de pergunta daqueles escribas, dos fariseus. Eles fazem aqui 2 perguntas. Primeiro, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Lembre-se que Mateus era um publicano. Os publicanos eram considerados pelos judeus como traidores da pátria. E a resposta de Jesus é de que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, de que os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. E imediatamente depois, eles fazem uma outra pergunta. Então vamos lá, o texto, uma pergunta, certo? Uma primeira pergunta, e depois eles fazem uma segunda pergunta. Qual que é a pergunta? Por que nós, os fariseus e os discípulos de João, nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam?
Então repare que os fariseus e os escribas, eles são aqui os interlocutores de Jesus. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui? Perceba que nesse fluxo aqui da narrativa, nós temos duas perguntas. E de certa forma, essas duas perguntas é que estruturam o nosso texto. Então, nosso texto está estruturado com base nessas duas perguntas. Na primeira pergunta, Jesus fala sobre a insuficiência da religião e sobre quem são os verdadeiros pecadores. E a segunda pergunta diz respeito à prática da verdadeira religião. E essas duas perguntas indicam quem são os interlocutores de Jesus e também uma continuidade do argumento. Muitas vezes a gente vê aí esse subtítulo na Bíblia, né? E a gente imagina que são textos completamente distintos um do outro. Mas nós temos que ver esse texto como um fluxo de pensamento, como se fosse um texto só. Então, qual que é o pano de fundo aqui desse texto? O chamado de Mateus. Tá? Esse é o pano de fundo aqui do nosso texto. Qual que é o cenário? Onde eles estão? Você tem que imaginar a narrativa. Onde eles estão? Eles estão num banquete. Então, imagina que você está lá, sentado à mesa, né? No chão ali, reclinado, junto com Jesus, um bando de fariseus e pecadores, e aqueles escribas e fariseus ao redor, né? Imaginou a cena? Vocês estão comigo? Então, esse é o cenário, esse banquete. Quem são os interlocutores de Jesus aqui? Jesus e os discípulos, por um lado, e por outro, os fariseus, os escribas e os discípulos de João. E nesse cenário, nesse banquete, com esses interlocutores, está acontecendo um diálogo. O que demonstra esse diálogo? Essas duas perguntas que são feitas para Jesus. E por isso existe uma tensão aqui no texto. E qual é a tensão? Religiosos que se consideram saudáveis, mas que estão doentes, versus pecadores arrependidos que são curados por Jesus. Então esse é o cenário. Essa é a tensão acontecendo, esse é o diálogo, e as palavras de Jesus, ou seja, as respostas de Jesus para essas perguntas, nos respondem à pergunta que nós fizemos lá no início. Qual que é a pergunta? Como desfrutar de nova vida, comunhão com Deus e satisfação em Jesus? Então, são essas as perguntas que Cristo vai responder ao longo desse texto que nós lemos. Então, no primeiro momento, nós observamos aqui que somente em Cristo os pecadores encontram perdão e nova vida. Somente em Jesus. Olha só o que diz a parte B do versículo 16 e também o versículo 17. Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Lucas acrescenta aqui ao arrependimento. Então repare que aqui nós temos a primeira pergunta que é feita a Jesus. E, ao mesmo tempo, nós temos uma primeira analogia de Jesus. Então, ao verem Jesus comendo ali com os publicanos e pecadores, os fariseus eles fazem uma primeira pergunta. E a pergunta deles é: por que Jesus come com publicanos e pecadores? Então, pela pergunta, nós já percebemos qual é a motivação dos fariseus. De acordo com o seu zelo religioso, essa pergunta fazia todo sentido. Por quê? Porque a comunhão à mesa era sinônimo de vínculo de amizade. Comer com eles poderia indicar o quê? Que Jesus concordava ou então ignorava o que eles faziam. E os publicanos eram considerados corruptos, agentes do Império Romano. E para os fariseus, comerem com eles seria sinônimo de comer com gente impura. Era alguém que não pagava nem o dízimo da comida que comia. Então os fariseus enxergavam isso como sendo sinônimo de impureza. Aí Jesus responde essa primeira pergunta com uma analogia. E qual que é a analogia do texto que Jesus usa? Uma analogia médica. Jesus diz que assim como o médico, ele não é procurado por quem está saudável, mas por aquele que está doente. Somente aqueles que reconhecem que estão doentes é que podem ser curados. Então a resposta de Jesus não nega a realidade de que não apenas aqueles publicanos, mas todos os homens são pecadores. E ele compara na analogia o pecado com o quê?
com uma doença. E ele afirma aqui a necessidade de arrependimento. A presença de Jesus naquele lugar não era sinônimo de conivência. Não significava que Jesus concordava com os pecados, mas era sinônimo de cura. Por quê? Porque naquele lugar estava presente o único capaz de mudar a condição dos pecadores. A resposta de Jesus aqui demonstra a fragilidade dessa pergunta dos fariseus. Porque eles estavam olhando para os pecadores, ao invés de olhar para aquele que tem poder de perdoar pecados. Lembre-se, irmãos, essa cena aqui ela está acontecendo logo depois de um milagre que Jesus fez. Lembra? Nós citamos aqui a cura do paralítico de Cafarnaum. Se você olhar um pouquinho antes na sua Bíblia, você vai ver aí. E qual foi a fala de Jesus para aquele paralítico? Você lembra disso? Além de dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus provou ser um médico capaz de curar o corpo, mas que também é capaz de curar a alma. E essa cura aqui é apresentada como sendo o perdão dos pecados. Através da resposta de Jesus, ele está acusando aqueles religiosos de que eles pensavam serem saudáveis, mas que na verdade eles estavam doentes. E apenas aqueles que se reconhecem doentes é que podem ser curados. Já percebeu o tom aqui daquilo que Jesus está dizendo? Muitas vezes nós queremos encontrar a satisfação fora de Jesus, mas fora de Jesus não pode haver satisfação. Por quê? Porque antes de tudo nós precisamos de nova vida, irmãos. E para que tenhamos nova vida, para que sejamos curados, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes da graça e do perdão de Deus, porque nós somos pecadores. Aqueles que se reconhecem como sendo saudáveis, eles jamais serão curados. Lucas, ele acrescenta aqui lá no capítulo 5, que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Mateus, por exemplo, no texto paralelo a esse, ele cita Oséias capítulo 6, versículo 6. E o que Oséias 6,6 diz? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Qual que é o ponto aqui? O ponto é de que a religião é insuficiente, de que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Aqueles religiosos, eles estavam buscando alcançar algo através dos próprios sacrifícios. Eles estavam confiando em si mesmos, mas enquanto eles confiavam em si mesmos, eles estavam doentes. Enquanto eles olhavam para a sua própria capacidade, quando eles se acharam melhores do que aqueles pecadores, eles não reconheciam que eles de fato estavam doentes, e por isso eles não poderiam ser curados. Imagine se uma pessoa está doente, mas ela não sabe disso. O que acontece? Uma doença silenciosa, e quando a pessoa se dá conta, a situação já é irreversível. A pessoa está ali vivendo a vida, achando que está tudo bem, e quando ela descobre a doença, já não tem mais jeito. Então, de acordo com Jesus, esse é o problema daquele que é pecador, mas não reconhece os seus pecados. Esse é o problema daquele que acha que está bem, e por isso ele despreza o médico, que é o único capaz de curá-lo. Talvez você esteja aí pensando que necessita de tantas coisas nesse mundo. Talvez você esteja perseguindo tantas coisas, como se tudo estivesse bem, como se você fosse viver para sempre, como se você pudesse encontrar a Eldorado com as suas próprias forças, mas a única coisa que você precisaria ouvir é: filho, os teus pecados estão perdoados. Está aqui hoje diante de nós aquele que pode olhar para você e dizer: você é pecador sim, mas se você se arrepender dos seus pecados, eu sou um médico capaz de curá-lo, capaz de perdoar os seus pecados e capaz de te dar nova vida.
Pare de perseguir uma nova vida ideal, como se você pudesse simplesmente varrer a sujeira para debaixo do tapete, ou como se você pudesse, com as suas próprias forças, criar o céu aqui na terra. Isso não existe, irmãos. Nós só podemos encontrar nova vida em Jesus. É claro que nós padecemos fisicamente, é claro que eventualmente, talvez nós precisaremos da cura do corpo, assim como nós precisaremos de um companheiro, de uma companheira, de um emprego, de sustento, de alívio emocional, de necessidades circunstanciais, mas acima de todas essas coisas, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, e nada é mais urgente do que isso, nada é mais importante do que isso, e Cristo está diante de nós, um médico capaz de perdoar os nossos pecados e curar a nossa alma. Ele está diante de nós. Então pare de confiar em si mesmo. Aqui, o perdão nesse texto é apresentado como sinônimo de cura, de nova vida. E somente em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados e, consequentemente, nós recebemos uma nova vida. Muito mais do que resolver alguns problemas, muito mais do que um dinheiro que você pode ganhar, ou um lugar que você pode morar. Muito mais do que isso, irmãos. Nós precisamos de uma vida nova. Você precisa morrer para você mesmo. Se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus como Senhor e Salvador. E Ele é capaz de te dar perdão e te dar nova vida. Amém? Então, somente em Jesus nós encontramos uma vida nova e perdão para os nossos pecados. Mas o texto continua, e nós aprendemos aqui com a fala de Jesus, a resposta de Jesus, que somente em Cristo os pecadores encontram a alegria da comunhão com Deus. E não há nada mais importante do que isso, irmãos. Nós nos preocupamos com tanta coisa nesse mundo, gastamos tanto tempo. As nossas preocupações muitas vezes nos consomem, e nós deixamos de lado aquilo que é mais importante, que é a comunhão com o nosso Senhor. Olha só o que diz o texto, versículos de 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então eles falam aqui, o que eles estavam fazendo? Jejuando. Aí vieram alguns e lhe perguntaram. Então mais uma pergunta, é a segunda pergunta. Então teve uma primeira pergunta, uma primeira resposta e uma primeira analogia, que é a analogia médica. Agora, mais uma pergunta, a segunda pergunta. Por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então a gente está aqui morrendo de fome, vocês estão comendo e bebendo. Aí tem uma segunda resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então Jesus responde com mais uma analogia. Não é mais analogia médica, mas é analogia de uma festa de casamento. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então vamos lá. Os fariseus fazem uma segunda pergunta a Jesus. Por que a gente está jejuando? Os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Aí Marcos, ele traz uma informação, porque os evangelhos sinóticos, os três narram esse acontecimento. E Marcos, ele traz a informação bastante precisa do quê? De que os discípulos de João e dos fariseus, eles estavam jejuando no momento dessa festa. Eles estavam jejuando quando eles fazem a pergunta. Então imagina a cena, eles estavam morrendo de fome. Sabe quando você está com fome? Então eles estavam morrendo de fome por quê? Por conta da sua religiosidade, por conta da confiança em si mesmo. Enquanto ele olha para Mateus, um publicano, que está oferecendo o quê? Um banquete, e Jesus está lá comendo e bebendo com eles. Aí nesse banquete, reunido vários publicanos e pecadores. Então percebe a tensão que está acontecendo aqui? Os fariseus sofrendo, morrendo de fome por conta dos seus esforços religiosos, e Jesus participando de um banquete, ao redor da mesa, com publicanos e pecadores. E o argumento de Jesus é de que aquilo que se pretende alcançar, presta atenção nisso,
aquilo que se pretende alcançar através do jejum, os discípulos de Jesus já possuíam, porque estavam sentados com ele à mesa. Que coisa, irmãos! Aqueles fariseus, eles estavam fisicamente com fome, mas eles não reconheciam algo muito pior: a alma deles estava faminta. A alma deles estava clamando por pão. E mais uma vez Jesus responde com uma outra analogia. E a analogia de Jesus é a analogia de uma festa, irmãos. Uma festa de casamento. Alguns comentaristas afirmam que os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E muitas vezes não bebiam nem água. Mas o que a lei exigia, em termos de jejum, era o jejum apenas no dia da expiação. Então é a tradição judaica quem acrescentou vários outros jejuns. E outra coisa aqui é que numa festa de casamento não faz sentido jejuar. Por quê? Porque você deve se alegrar com o noivo. E jejum é sinônimo de tristeza, de arrependimento. As festas de casamento normalmente duravam em torno de 7 dias de celebração. É festa, é alegria. O noivo está presente. E numa festa de casamento não era permitido jejuar. Por quê? Porque é hora de se alegrar. Não era permitido nem ao menos fazer trabalho forçado, pesado. Por quê? Porque era momento de alegria, de festa. Então, da mesma forma, uma vez que Jesus aqui se compara com o noivo, seria inapropriado para os discípulos jejuarem, enquanto ele estivesse presente. Mas haveria um dia em que o noivo seria tirado, e aí sim faria sentido jejuar. E ele está fazendo referência ao quê? A cruz, a morte, o sacrifício de Jesus. Ou seja, o objetivo do jejum é buscar aquilo que Jesus está oferecendo nesse banquete, que é a sua presença, irmãos. Não há nada mais importante do que a presença de Jesus, e essa é a razão de nós estarmos aqui. Então, muitas vezes nós nos perdemos numa religiosidade vazia, e parece que tudo deixou de fazer sentido. A gente faz todas as coisas no automático. Ora, lê a Bíblia, vem à igreja, participa do culto. Às vezes, participa da mesa do Senhor, mas é como se Jesus não estivesse presente. Não faz sentido. As próprias disciplinas espirituais, como o jejum, não faz sentido se o objetivo não for esse. Por que que cantamos? Por que que cultuamos? Por que que pregamos? Por que que fazemos tudo isso? Porque nós queremos mais de Cristo, irmãos. Porque é a presença dEle, a comunhão com Ele que nos satisfaz, que alimenta a nossa alma. O objetivo do jejum é o benefício da presença e da comunhão com o noivo. Então, nesse texto, nós encontramos muito mais do que uma base bíblica para a necessidade de jejuar. É claro que o texto fala sobre isso, mas a resposta de Jesus, ela está relacionada com a afirmação anterior. Lembra, existe uma continuidade entre a primeira e a segunda pergunta. Então, na primeira resposta de Jesus, o que ele deixa claro? A religiosidade é insuficiente. É insuficiente. Na verdade, Jesus, ele diz quem são os verdadeiros pecadores. E agora, a segunda resposta de Jesus é de que o jejum, ele só faz sentido para aqueles que estão em comunhão com Ele. Sem ter comunhão com Ele, não faz sentido jejuar. Jesus afirma aqui que o resultado do arrependimento, ou seja, o que se pretende alcançar, é a comunhão com Ele, é a satisfação e a alegria da sua presença. Nós descobrimos que existe sim um lugar de satisfação. E sabe qual é esse lugar? A presença do Senhor Jesus. Isso nos ensina que mesmo pessoas que muitas vezes transitam nos corredores da religião, elas ainda podem estar distantes do Senhor Jesus. E muitas vezes, mesmo nós que fomos perdoados, que recebemos uma nova vida em Jesus, nós somos tentados a nos perder numa religiosidade vazia. A tentação de nós nos aplicarmos a uma vida de práticas religiosas, mas distante do seu propósito, que é a comunhão e a presença de Jesus, não faz sentido, irmãos. Nesse texto, Jesus está afirmando
que o resultado do arrependimento é a comunhão com Ele, é a alegria, a satisfação da sua presença. Uma ilustração disso é o próprio episódio que acontece com Moisés, logo depois que ele recebe a lei no Monte Sinai. Lembra disso? Ele recebe a lei, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, ele estabelece uma aliança com Israel, mas pouco tempo depois, enquanto Moisés ainda estava no monte recebendo a lei, ele fica sabendo da idolatria do povo lá embaixo. O povo tinha construído um bezerro de ouro, lembra disso? E Deus, ele manifesta a sua ira a Moisés, e ele fala: eu vou destruir esse povo agora, e eu vou fazer tudo de novo a partir de você, Moisés. Vou acabar com eles. E Moisés diz: não, Senhor, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de si mesmo, né? Aí Moisés fala: não, por favor, Senhor. Ele intercede pelo povo. Aí Deus fala o seguinte: tá bom, legal, tudo bem, você vai lá, não vou matar esse povo, não vou destruir esse povo, mas você vai lá e você conduz esse povo. Sabe qual foi a resposta de Moisés, irmãos? Êxodo 33:15. Se a tua presença não for comigo, não nos leve daqui. Se ele não estiver presente, nada faz sentido, irmãos. Moisés disse: eu vou conduzir o povo, mas eu não sou capaz de conduzir esse povo sozinho, porque nada faz sentido se o Senhor não estiver presente. Percebe a ideia da presença de Jesus relacionada com a comunhão com Ele, e a razão do porquê todas as coisas existem, a razão da nossa existência. Se Jesus não estiver conosco, não faz sentido a gente ser igreja. Se Jesus não estiver conosco, não faz sentido a nossa religiosidade. Pega essa religiosidade e joga no lixo. Porque o objetivo de tudo aquilo que nós fazemos é desfrutar da comunhão e da presença de Jesus. Mateus ofereceu um banquete para Jesus. Interessante isso, né? Irônico o texto. Jesus é quem oferece, na verdade, o banquete. Enquanto Mateus oferece um banquete para Jesus, é o próprio Jesus que nos oferece um banquete de si mesmo. Ele nos dá o pão, Ele nos dá o vinho, Ele nos dá o seu corpo, Ele é o pão da vida, e a comunhão com Ele é o que nós mais ansiamos alcançar. Talvez você não saiba, talvez você tenha buscado encontrar isso em vários outros lugares, de várias outras formas, mas aquilo que você mais deseja, essa saudade que você sente e não sabe explicar, você só consegue saciar através da presença e da comunhão com Jesus. A nossa Eldorado é muito mais do que um destino final, futuro, mas é uma pessoa que nos é oferecida no presente. O céu não seria um paraíso sem a presença do nosso Senhor. E ao se apresentar aqui como noivo, ao redor da mesa, num banquete de casamento, nós não temos como não pensar nas bodas do Cordeiro, no noivo que voltará para buscar a sua igreja. Nós não estamos desamparados, irmãos. Nós pertencemos a Jesus, essa igreja pertence a Cristo, nós estamos em união com Ele, e o nosso Senhor Jesus está entre nós, e Ele voltará para nos resgatar, para nos levar para uma vida eterna de comunhão e satisfação, por toda a eternidade. Ao redor dessa mesa, Ele é tanto pão vivo, que entrega a si mesmo para saciar a nossa fome, como também o noivo, que é capaz de possuir a sua igreja para si. E lembre-se, o casamento tem a ver com aliança, com intimidade, com comunhão, com deleite mútuo. E tudo isso nós recebemos apenas em Jesus. E como nós carecemos da comunhão com Jesus, irmãos? Somos tentados, muitas vezes, a viver mendigando através de esmolas, de migalhas do pecado. A nossa alma está faminta, sedenta. Colocamos a nossa esperança nos homens, colocamos a nossa esperança nas realizações, e o resultado disso é uma alma desnutrida, faminta, sedenta, morrendo de sede. Mas em Jesus, nós somos alimentados com o pão da vida.
A nossa alma é saciada. A comunhão com Jesus é a comunhão no seu corpo, no seu sangue. Nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo, e essa é a nossa única maneira de saciar a fome da nossa alma. Somente em Cristo os pecadores encontram perdão, somente em Cristo os pecadores encontram comunhão na presença de Jesus. Vocês estão comigo? Mas o texto continua, e Jesus nos mostra que somente nele os pecadores encontram transformação e presença, satisfação. Perdão e nova vida, comunhão com ele, com a sua presença, transformação e verdadeira satisfação. Olha só o que diz versículos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, o que nós vimos? A estrutura do texto gira em torno do diálogo. Então, tem duas perguntas e Jesus responde com duas analogias, certo? Os fariseus fazem duas perguntas, Jesus responde com duas analogias. E agora, Jesus ele está concluindo o seu argumento, fazendo uso de duas pequenas parábolas agora. E essas duas parábolas, elas possuem algo em comum. A ideia é de que é impossível viver vidas novas em vidas velhas. Vou repetir, é impossível viver de maneira nova, ou seja, vidas novas, em vidas velhas. Olha só que interessante, essas duas parábolas, elas apresentam um contraste aqui em comum. Qual que é o contraste? O contraste entre novo e velho. É impossível que remendo de pano novo seja costurado em roupa velha. Qual que é a ideia? Você tem uma roupa que já laceou, né? A gente diz que vamos comprar o tênis, né? Está meio na medida. Não, ele vai dar uma laceada, sabe essa ideia? Então imagina uma roupa velha, ela já laceou. Aí ela tem um buraco, tem um rasgo lá. Você vai, pega um pedaço de tecido novo, de pano novo, e costura. Mas o pano do tecido novo que você costurou, o que vai acontecer com ele também? Vai lacear. Quando isso acontecer, vai rasgar a roupa. Outra coisa, vinho novo em odres velhos. O que é o odre? É como se fosse um cantil de couro, onde se colocava o vinho para armazenar. Mas o que acontecia com o couro, quando você colocava o vinho novo ali, ia fermentar, e o quê? Mesmo princípio da roupa, ele ia dar aquela dilatada, esticar ao máximo o couro, mas beleza, vinho novo em odre novo, não tem problema. Agora, se você coloca um vinho novo num odre que já dilatou, o que acontece? Ele vai dilatar ainda mais e vai se romper. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto aqui dessas parábolas? A tentativa de consertar a roupa velha ou aproveitar um odre velho é fracassada. Essa é a resposta de Jesus. É como uma busca por Eldorado com as suas próprias forças. A tentativa de viver uma vida nova, sem transformação, sem uma nova vida, é frustrada. A tentativa de consertar a vida sem Jesus, sem arrependimento de pecados, sem transformação, é uma tentativa frustrada. Esse é o argumento de Jesus. Jesus está dizendo para aqueles fariseus que a forma da religião, a prática religiosa sem Jesus é um fracasso, é uma perda de tempo. Não existe outra forma de consertar roupas velhas. Não existe outra forma de aproveitar odres velhos, vidas velhas sem Jesus. É uma tentativa frustrada. Sem a presença de Jesus, até mesmo as disciplinas espirituais não fazem sentido. Sem uma nova vida em Jesus, sem a comunhão da sua presença, o nosso esforço é em vão e não faz sentido. Todo o esforço da religiosidade, do ativismo religioso, sem transformação, sem desfrute da presença de Jesus, é em vão. Nós estamos perdendo o nosso tempo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, sem transformação, você está perdendo o seu tempo indo à igreja.
Sem transformação, você está perdendo o seu tempo, vivendo como um religioso. Por quê? Porque eu não vim para oferecer uma religiosidade vazia, mas eu vim para oferecer nova vida. É por isso que o discipulado cristão é um discipulado radical. Ou você se arrepende dos seus pecados hoje, ou você tem uma nova vida, é transformado e morre para si mesmo, ou então você está perdendo o seu tempo. Como disse João em Apocalipse, quem é sujo, suje-se ainda. Não existe a possibilidade de você fingir uma religiosidade sem transformação. Nós sofremos quando nós queremos viver as vidas velhas que nós vivíamos antes de ser transformados por Jesus. Nós sofremos quando nós somos transformados por Jesus, mas queremos viver remendando roupa velha, vidas velhas, como se a nossa alegria consistisse nisso. Lembre-se, irmãos, o vinho é o símbolo da alegria. E nós nos frustramos quando nós pensamos que desfrutar do vinho da alegria que Jesus nos oferece é possível em odres velhos. É impossível. Quanto mais apegados nós estivermos a nós mesmos, em nossas velhas vidas, menos nós desfrutaremos da alegria que há na presença de Jesus. Pare de querer encontrar satisfação e alegria em você mesmo. Essa tentativa, apesar de ser tentadora, é uma tentativa frustrada. A nossa Eldorado não pode ser encontrada em nós mesmos, mas na pessoa do Senhor Jesus. Então não olhe para você mesmo, olhe para Jesus, olhe para Ele. Pare de confiar em você mesmo, pare de buscar sentido em você mesmo, mas olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Como diz o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então preste atenção nisso. Tudo isso que está acontecendo aqui, está acontecendo na casa de quem? Está acontecendo na casa de Mateus. Tudo isso que Jesus está falando, todo esse diálogo, está acontecendo sobre os olhos de Mateus, o próprio Mateus que era um publicano, o próprio Mateus que acabou de sair da coletoria. Então nós observamos aqui várias analogias e parábolas nesse texto, mas olha só que interessante, o próprio Mateus, a vida de Mateus, é como se fosse uma espécie de parábola nas entrelinhas do texto. A própria vida de Mateus funciona aqui na narrativa como se fosse uma analogia. Então, nesse texto, nós vemos que aquilo que os fariseus buscam desesperadamente alcançar através da religião, Mateus recebeu de graça. Os fariseus, eles buscavam pela religiosidade alcançar algo, mas Mateus, ele foi encontrado por Jesus. Enquanto os fariseus estavam sofrendo, jejuando, buscando com as próprias forças encontrar algo, Mateus estava na coletoria e ele foi encontrado por Jesus. Repare no versículo 14, quando Jesus ia passando, ele viu a Levi. Mateus foi visto, ele foi buscado, ele foi encontrado por Jesus. E isso é tudo que nós mais necessitamos, irmãos. A gente não precisa confiar em nós mesmos. Nós só precisamos ser vistos por Jesus, buscados e encontrados por Ele. O Salmo 113, verso 6, diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E sabe qual é a continuação do texto? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! É o que diz o texto. Esse texto está dizendo exatamente o que aconteceu com Mateus.
Enquanto nós buscamos a alegria, a satisfação, o perdão, a nova vida, o nosso céu aqui na terra, confiando em nós mesmos, nós encontramos de graça em Jesus. Por quê? Porque Ele faz com que a mulher estéril viva em família. Ele ergue do pó, do monturo, o necessitado. Por quê? Porque Ele se inclina para ver. E Jesus viu Mateus naquela coletoria. Ele foi encontrado por Jesus. Sabe qual é a boa notícia desse texto, irmãos? De que o Senhor, Ele enxerga os pecadores e necessitados. Jesus enxergou Mateus. Jesus enxerga você. Esse texto nos ensina que todo esforço humano é incapaz de remendar roupas velhas. Todo esforço humano é incapaz de nos fazer desfrutar de verdadeira alegria, satisfação do vinho novo, da graça de Deus, na presença de Jesus. É impossível viver vida nova em vidas velhas. É impossível desfrutar de nova vida, de esperança, de verdadeira alegria, sem a presença de Jesus. Somente pecadores arrependidos se assentam à mesa com o Senhor e podem participar de um banquete. E Ele te convida, nessa noite, para sentar-se à mesa com Jesus. Esse banquete está sendo oferecido hoje. Talvez a sua fome seja a mesma fome de Mateus, e ele teve a sua fome saciada por Jesus, enquanto aqueles fariseus que confiavam em si mesmos, eles estavam desnutridos, a alma estava sedenta. Talvez seja essa a sua condição nessa noite. E lembre-se, muitas coisas nessa vida são importantes. É importante para você pagar as suas contas. É importante para você pensar na sua família, no seu casamento, ou se você vai se casar, ou se você não vai se casar. É importante para você pensar a respeito do seu trabalho, do seu sustento, planejamento de vida. Mas tudo isso é circunstancial, queridos. Aquilo que nós mais necessitamos, somente Cristo pode nos dar. Por isso, creia em Jesus de todo o seu coração, se arrependa dos seus pecados, e hoje pode ser o dia da sua salvação. A nossa vida é breve. Cristo voltará para resgatar a sua igreja, e que você possa ser encontrado nele e participar desse banquete com Jesus. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você reconhece que é pecador, que necessita de um médico capaz de curar a sua alma, se arrependa dos seus pecados hoje, porque caso contrário nada faz sentido. Jesus não veio nos oferecer uma nova religião. Não basta você frequentar a igreja. Não basta nem ao menos você crer na existência de Jesus. Você só pode ser salvo se você se arrepender dos seus pecados e crer de todo o seu coração que Ele morreu para te salvar. Nós vamos ter um momento para confessar os nossos pecados. Então faça isso, confesse os seus pecados ao Senhor. Logo após, nós vamos orar e clamar pelo perdão do nosso Deus. Senhor Deus, por vezes somos enganados pelo ideal que criamos de uma cidade de ouro nesta terra, de uma utopia, de um céu artificial, de uma vida onde seria possível viver plena alegria, satisfação, propósito.
mas descobrimos que somos incapazes de encontrar em nosso lugar. Somos incapazes de satisfazer a nossa alma. Somos incapazes de ser felizes, Senhor. Sermos felizes plenamente pelos nossos próprios esforços. Mas nessa noite nós descobrimos que esse lugar existe e Ele é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, que a comunhão com o Senhor Jesus seja o nosso maior tesouro, a nossa verdadeira cidade de ouro, o nosso lugar de alegria e de satisfação. Nessa noite nós clamamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de cura. Nós precisamos saciar as nossas almas sedentas. E não existe a possibilidade disso acontecer se não for pelo pão da vida. Então, que possamos nos alimentar do Senhor Jesus nessa noite. Que essa noite seja noite de salvação, que o Teu Santo Espírito constranja corações. Que seja uma noite de arrependimento, Senhor. Aviva-nos, nós carecemos da Tua graça. E Te louvamos, porque o Senhor está presente conosco. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém.